Convidamos você, gremista e colorado, para dar uma reduzida, procurar se acalmar, respirar fundo nesse pós-Grenal, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? Ora, ganha um picolé de quiabo quem adivinhar. Eu dou 3 opções: A, Grenal 447, B, Grenal 447, C, Grenal 447. Escolha a sua. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defende. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo, e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. A pressa do bandeirinha Bosquilha em anular o gol do Grêmio, depois desmentido pelo VAR, foi algo que saltou aos olhos. Mesma pressa percebida quando o Braulio, feliz da vida, apitou o pênalti contra o Grêmio. Só que engraçado, na hora do pênalti decisivo no Grenal em favor do tricolor, o árbitro parecia uma menininha desesperada, sem saber o que fazer, estando consciente que não poderia de forma alguma marcar a infração, pois iria contra os interesses dos patrões. E o que acontece agora? Agora o árbitro será punido pela CBF, suspenso, mas parecendo folga remunerada devido aos bons serviços prestados. Depois voltará, continuará apitando, não se fala mais no assunto. E os pontos que o Grêmio deixou de ganhar, bom, esses entram para a grande relação de prejuízos que o tricolor teve nos últimos anos graças ao VAR CBF. Só quem sabe o que realmente acontece dentro dos vestiários, na intimidade de um clube, são os profissionais que estão lá dentro. Mas gente como nós do sofá, que acompanhamos a dupla Grenal um pouco mais de perto do que os réis mortais, percebemos sinais. Muitos desses sinais nós guardamos para nós mesmos. Outros se tornam tão fortes que a gente acha que é bom tornar público. Por essa razão, nós levamos tantas pedradas, né? Porque de repente chegamos com algo que para o torcedor comum parece impossível, mas está acontecendo. Só que a paixão do torcedor faz com que ele não queira aceitar. Então, ao invés de chegar na frente do espelho e perguntar será, ele prefere sair atacando, é fake, é sensacionalismo. Bom, o diabo. Nós temos vários exemplos. Bom, no Internacional nós estamos avisando. O prazo de validade do Roger está terminando. O Inter chegou no apogeu muito cedo, agora ele está caindo. E toda vez que ele tiver um adversário um pouco melhor, armado, principalmente no sistema defensivo, sufocando Fernando e o Patrick, ele vai virar outro time comum, daqueles com flechas abertas
mas sem arcos para lançar. Nós também comentamos sobre a questão do doping. Desde o caso Moledo, que nós fomos ameaçados de processo de todos os lados e deu no que deu. Também de situações meio mal explicadas, de uma correria acima do normal de alguns jogadores que nós não dissemos que ser doping, mas que era algo bem estranho para ser estudado. Enfim, a rusga que teve entre D'Alessandro e Roger, que ninguém comentou, que o Roger teve que se impor para cortar as asinhas do gringo e mostrar quem realmente mandava no vestiário. A dívida colorada, os direitos de imagem atrasados, tudo isso a gente trouxe e tornou público. Levamos pauladas. No Grêmio, o Grêmio também. Nós avisamos que Quinteiro estava sem ambiente pelo seu jeito truculento. Chega, não dá bom dia, sai, não se despede, tenta adaptar jogador ao seu sistema quando a gente sabe que é um caminho horrível. Conseguia ser cego o suficiente para não notar o beabá. Olha, eu não entendo de futebol como Quinteiro, mas poxa, quantas vezes eu falei aqui que para o Grêmio era um 4-4-2 quando está defendendo e um 4-3-3 para atacar. Que não podia entrar com 2 pontas abertas, que faltaria um homem no meio e o jogo se ganha no meio campo. Hoje o interino fez isso e o Grêmio amarrou o Internacional. Não estou dizendo que jogou melhor, mas amarrou. Agora, como eu gostaria de poder chegar no final de um Grenal muito bem jogado, aliás, e falar sobre a bola, o jogo em si. Mas infelizmente, mais uma vez, os sinais que recebemos se confirmaram. O Inter, ele tem o VAR e a CBF andando de mão dada com ele. Isso nós avisamos. E o Grêmio não tem presidente. Agora, por que eu trouxe o presidente num jogo como o de hoje, que parece que não tem nada a ver, pela cena patética que aconteceu no final da partida, minutos depois da cena absurda daquele pênalti não marcado em favor do Grêmio. Não adianta gritar, não adianta berrar, não adianta reclamar. Amanhã colorados vão dizer, ai, chora, gremista só chora, o dia é da casa, outro dia não sei o quê. Eles vão tentar passar pano, dizer que não foi pênalti, alguns até poderão dizer, o gol do Grêmio, o cara estava impedido. Enfim, isso faz parte da rivalidade. Agora, falando de uma forma racional, aquele pênalti não marcado deixa claro o que já afirmamos. CBF, VAR, todo um sistema que tem no Brasil, que já chegou no futebol, tem os seus protegidos. E o Internacional é um deles. Kahneman foi muito feliz. Quando o Grêmio se bater na unha do jogador, é pênalti. Em favor do Grêmio, nem fratura exposta é. Cara, esse lance deixou tudo muito claro. No Brasileirão e na Copa do Brasil, se o Inter conseguir ganhar na bola, perfeito. Se precisar, a ordem do árbitro explícita é marcar em favor do Colorado. Dava para ver o pânico do árbitro. Naquele momento, no final do jogo, se fosse obrigado a marcar um pênalti, ele não marcaria. Ele tentou fugir do VAR, o VAR chamou, ele estava ali com a tela, com a imagem que todos estavam vendo e ainda assim garantiu o seu emprego. Quem sabe até uma vaguinha de comentarista numa televisão qualquer depois que penduraram o apito. Ele não marcou o pênalti. Igual aquele jogo contra o Corinthians, que o árbitro não marcou o pênalti para o Grêmio, num lance que teoricamente daria 2 pontos a mais e o título brasileiro tricolor. Então não adianta. A torcida pode ter úlcera, pode sofrer, pode gritar, pode berrar. Não adianta nada, porque isso vem de longe. Principalmente agora. O Inter tem que ganhar um título de expressão. O Inter tem muito dinheiro envolvido. O Inter está quebrado. Então a CBF e o VAR farão de tudo para salvar o Inter. É papo de gremista? Porque vocês não ganham Grenal há não sei quanto tempo? Porque o Inter foi campeão? Tudo bem. Então, a gente faz o mesmo que fez
em outras ocasiões. Deixa o tempo rolar. Ele vai mostrar a verdade. Mas o que tem o presidente a ver com isso? Bom, quando alguém te dá um tapa na cara, a culpa é desse alguém. Mas quando alguém vem e dá o segundo tapa, a culpa é sua. E o Grêmio vem sofrendo nas mãos da arbitragem da CBF, não de hoje, mas por culpa do Grêmio. Porque o Grêmio não tem um presidente que se impõe. E foi triste estar no estádio, ver o árbitro saindo e o nosso presidente esperando ele passar com os braços abertos, reclamando: meu Deus, isso quem faz é jogador. Isso quem faz é torcedor. O juiz é um funcionário da CBF. O Guerra é o presidente do Grêmio. E ele foi agir como torcedor, chorando o pênalti não marcado, com aquele ar passando, nem dando a mínima para ele. Aquela cena mostrou a realidade do Grêmio, que não tem força política na CBF. E não venham dar uma de ingênuos e dizer que o futebol hoje em dia não é decidido em salas de reuniões antes dos jogos começarem e até mesmo em algumas roletas e casas de apostas. Foi triste. Hoje o Grenal escancarou o que nós havíamos previsto. O Inter tem várias CBF e o Grêmio não tem presidente.